Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a oitava do nosso curso As Declinações do Alemão, eu vou ensinar para vocês tudo sobre o caso genitivo. Pois é, então já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Começando a nossa aula sobre genitivo, vai ser uma aula bem curtinha, é um tema relativamente fácil. E na nona aula eu vou ensinar para vocês como utilizar o genitivo de forma prática, tá? Como que nós vamos declinar as palavras no genitivo. Aqui é para você entender quando utilizar. Então, gente, o que é o genitivo? É um caso gramatical que nós vamos utilizar para indicar posse. 90% das vezes vai ser para isso, para indicar posse. E ele responde a pergunta wessen, tá? De quem, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu estou falando de posse, eu estou falando que algo é de alguém ou de alguma coisa. Então, eu também posso expressar relação entre elementos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por exemplo, das Buch des Mannes. Veja, des Mannes seria o genitivo de o homem. No português, para que nós consigamos demonstrar posse, nós precisamos da preposição de. Então, seria como se eu estivesse falando o livro de o homem. Então, o livro do homem. No alemão, a gente não deve confundir esse des aqui com o do português. Por quê? O des nada mais é do que o artigo definido. Seria como se eu estivesse falando o homem, só que declinado no genitivo. Então, a relação de posse no alemão, a gente não precisa necessariamente de uma preposição. A gente até pode usar, mas não precisa. Basta que você utilize o genitivo. Die Farbe der Blume. Então, die Blume seria a flor. Agora, da flor, der Blume. Para isso, eu declinei no genitivo. Então, a cor da flor. Tá, e quando é que eu vou utilizar o genitivo? De forma mais clássica para indicar posse. Então a gente vai mostrar que algo pertence a alguém. Por exemplo, das Auto meiner Schwester. O carro da minha irmã. Ela tem a posse sobre esse carro. Der Hut des Kindes. O chapéu da criança. Quem já percebeu aqui, ó, que o substantivo ele ganhou um ES? Pois é, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que nós vamos declinar no genitivo, tá? Além da posse, existem preposições que pedem o caso genitivo. Olha que interessante. Quais são essas preposições? Nós temos a preposição anstatt, que seria ao invés de, por exemplo, ao invés de um livro, ele me deu flores de presente. Anstatt eines Buches schenkte er mir Blumen. Tá? Então, eines Buches estaria no genitivo. Por quê? Porque eu estou utilizando uma preposição exclusiva do caso genitivo. A preposição während, que significa durante, também pede o genitivo. Então, durante o filme, eles ficaram quietos. Während des Films blieben sie ruhig. Então, des Films está no genitivo. A preposição wegen, por causa de. Então, wegen des schlechten Wetters blieb sie zu Hause. Por causa do mau tempo, ela ficou em casa. E, por fim, a preposição trotz, que seria apesar de. Então, apesar das dificuldades, eles concluíram o projeto. Trotz der Schwierigkeiten haben sie das Projekt abgeschlossen. Então, aqui, olha, Schwierigkeiten, né? Der Schwierigkeiten seria aí o genitivo de as dificuldades. Além disso, como eu falei para vocês, a gente também utiliza o genitivo para indicar relação. Você pode até entender também como posse, mas veja, por exemplo, a beleza da natureza. Você pode entender que a beleza pertence à natureza, mas eu acho que tem muito mais a ver com uma relação ou uma dependência, tá? Mas você pode entender como posse também, mas basicamente é para que você entenda caso você encontre em algum livro, por exemplo, falando que o genitivo mostra uma relação de dependência, tá? Então, die Schönheit der Natur, a beleza da natureza. Então, com isso, vocês têm aí todas as formas de utilização do genitivo e na próxima aula eu vou explicar para vocês como as palavras se transformam para se adequar ao genitivo.
Uma outra coisa que eu acho também muito importante da gente falar é que no alemão o genitivo ele caiu em desuso. Pois é, hoje em dia raramente nós vamos utilizar o genitivo. Na fala, então, jamais. A gente usa o genitivo praticamente só na escrita e mesmo assim em raras ocasiões, a não ser que você esteja escrevendo um texto muito formal ou então um texto acadêmico. Fora isso, a gente não vai utilizar. Por quê? Assim como no português nós temos a preposição de, no alemão nós temos a preposição von. Von significa de, e você pode demonstrar posse por meio dessa preposição. Quando nós estudamos o caso dativo, eu mostrei para vocês que von é uma das preposições exclusivas do dativo. Então, hoje em dia, na fala, ao invés de usar o genitivo, a gente usa von e declina no dativo para poder indicar a posse, tá? Não quer dizer que você não precise utilizar o genitivo, mas não é mais comum. Então, você precisa saber para você conseguir ler, por exemplo, textos e para você produzir textos mais formais. Mas que fique aí a informação de que ele não é utilizado na fala e na escrita informal também não é utilizado, mas você precisa saber se você quiser ter domínio completo do alemão. E com isso nós terminamos e eu vejo você na próxima aula. Até lá. Tschüss!